Gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E, gente, eu sei que eu fiquei sumida aí do canal, eu tava meio doente, minha voz tá meio estranha ainda. Mas eu queria muito gravar esse vídeo, gente, porque é um assunto, assim, que não para de ser noticiado na TV, assim, que foi a vitória do Donald Trump nessa eleição. E nesse vídeo, gente, eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre o negócio da deportação em massa, que ele tanto quer fazer. Eu vou falar pra vocês como que é a vida de um imigrante sem documentos aqui nos Estados Unidos e também vou falar por que tantos latinos votaram no Trump nessa eleição. Então, se você gosta desse vídeo, fica até o final aqui. Bom, gente, então assim, antes de eu falar sobre esse assunto, eu tive que pesquisar bastante, eu tive que ler bastante, porque quem é novo aqui no canal sabe que eu tô aqui há 2 meses e meio nos Estados Unidos. Eu só vim visitar a família do meu namorado, eu não tenho pretensão de morar aqui. Então, eu não conhecia muito sobre esse assunto, sobre imigrantes ou imigrantes sem documentos e tudo mais. Então, eu pesquisei bastante e agora eu vou falar para vocês como que é a vida deles aqui nos Estados Unidos. Bom, gente, aqui nos Estados Unidos, cidades que são chamadas de Sanctuary Cities. O que isso quer dizer? São cidades santuárias que o Estado geralmente protege o status dessa pessoa, ou seja, ela colabora muito com a polícia de imigração. Então, por isso que muitos imigrantes que chegam sem documentos, eles tendem a morar nessas cidades, porque nessa cidade, gente, imigrantes, eles conseguem ter uma vida praticamente normal, eles conseguem trabalhar, eles conseguem alugar casa, eles conseguem comprar casa, conseguem comprar carro, consegue colocar os filhos na escola. Então, e esses estados também, gente, eles oferecem atendimento médico, caso a pessoa precise, a pessoa consegue subsídio, consegue alojamento. E caso o imigrante, gente, ele seja parado pela polícia, a polícia ela não tem o direito de perguntar o status daquela pessoa, tudo mais, porque, como eu falei, o Estado protege o status dela. Então, é por isso que muitos imigrantes, quando eles chegam nos Estados Unidos pela fronteira do México, quando eles ficam mais do que 6 meses ali permitido, muitas dessas pessoas elas tendem a morar nesses estados porque sabe que ali é mais seguro. Então, gente, aqui onde eu tô no Texas, em Houston, é uma cidade santuária, então é até engraçado, porque quando eu sempre vou em restaurante ou esses lugares assim, a maioria dos atendentes são pessoas hispânicas que falam espanhol, e tem muita gente, que nem fala o inglês direito. Então, muitos imigrantes, quando eles chegam, eles vão para essas cidades santuárias. E qual que é o problema, então, dessas cidades e o porquê que muitos americanos eles querem que o Donald Trump deporte pessoas ilegais? Bom, gente, muitas dessas cidades santuárias assim, elas gastam bilhões e bilhões por ano para ajudar esses imigrantes, porque assim, pensa comigo, todo dia chegam milhares e milhares de pessoas nos Estados Unidos e, assim, a maioria delas são famílias, são família com criança pequena, são mulheres grávidas, são crianças que vêm desacompanhadas. Então, essas pessoas, gente, quando elas chegam, elas precisam de subsídio do Estado, elas precisam de alojamento, elas precisam de comidas e tudo mais. E muito desse dinheiro vem da onde? Vem do bolso do americano. E assim, gente, uma curiosidade, muitos imigrantes nos Estados Unidos, ilegal ou não ilegal, assim, pagam impostos e tudo mais. Então, assim, eu acho que o problema maior é de imigrantes que precisam do subsídio do governo, que precisa de alojamento e tudo mais, porque um exemplo aqui nos Estados Unidos é a cidade de Nova York, que todos os dias chegam imigrantes e eles lotam os alojamentos com imigrantes. E teve uma época assim que estava tão lotado que eles tiveram que colocar imigrantes em hotéis. E também viram, assim, as pessoas, né, os locais viram que esses imigrantes eles não estavam comendo a comida que estava sendo oferecida para eles. Eles estavam simplesmente descartando essas comidas no lixo, porque assim, gente, muitos desses imigrantes assim que chegam, eles vêm da América do Sul, da América Central, de outros países, sei lá, Nepal e tudo mais. E essas pessoas, elas têm o costume alimentar-se diferente, então muitas delas estavam jogando essas comidas que estavam sendo oferecidas para elas fora. E então o governo de Nova York assim decidiu dar cartão de débito para essas pessoas, ou seja, essas pessoas estavam recebendo $350 por semana para gastar com comida ou gastar com o que elas quisessem. Então assim, gente, muita gente aqui nos Estados Unidos elas ficam revoltada com isso, sabe?
com o fato de que imigrante, às vezes, eles têm mais direito do que o próprio morador de rua, que é americano ali, que precisa mais da ajuda do Estado, do que um imigrante que acabou de chegar, recebeu ali alojamento ou ficou em hotel e ainda recebe esse subsídio de 350 dólares por semana. Então, muita gente fica revoltada com isso, porque, como eu falei, essas cidades santuárias, assim, eles gastam bilhões por ano para ajudar os imigrantes e tudo mais, porque muitos que chegam, gente, nos Estados Unidos, é muito difícil para eles chegarem e já começarem a trabalhar e tudo mais. Lógico que tem imigrantes que chegam e já conhecem uma pessoa, que então a pessoa já consegue ajudar ela a começar a trabalhar, mas muitos deles, como eu falei, chegam com crianças pequenas ou chegam grávidas. Então, literalmente, essas pessoas, elas chegam com a roupa do corpo e o Estado tem que, então, ajudar, tem que intervir ali, tem que dar um subsídio e tudo mais. E outra coisa, muitas mulheres chegam grávidas, elas dão à luz em hospitais, e é claro que, vocês sabem, nos Estados Unidos, nada é de graça, principalmente a saúde aqui custa muito caro. Então, assim, um parto custa de 10 a 15 mil, dependendo do estado e tudo mais. E acaba que fica aquela dívida ali, sem ninguém pagar, porque eles não têm condições de pagar. Então, é por isso que muitos americanos, eles querem que pare de chegar mais imigrantes, porque já está ficando assim saturado e tudo mais, porque os imigrantes, gente, acaba que ficando concentrado nessas, como fala, sanctuary cities, sabe? Porque eles não se espalham pelo país inteiro. Porque, como eu falei, eles têm tendência a morar nessa sanctuary city porque eles sabem que vão ser protegidas pelo Estado, sabe que ali elas vão poder trabalhar, ter uma vida normal, enquanto que em outros estados, assim, vai ser muito mais difícil elas ter uma vida normal. Então, é por isso que muita gente aqui nos Estados Unidos querem que essas pessoas, elas sejam mandadas embora, assim, sejam deportadas. E eu acho assim, gente, que não é nem por questão de racismo ou xenofobia, porque eu vejo aqui mesmo onde eu tô, em Houston, como eu falei, tem muitos imigrantes e tudo mais. Gente, eu não vejo ninguém sendo maltratado e nem nada assim, porque como eu falei, se você chega e de alguma forma contribui, assim, sabe? Porque muitos imigrantes pagam impostos, até imigrante ilegal, assim, pode pagar imposto, mas tem muitos deles que não declaram o quanto ganha, porque muitos deles recebem dinheiro em mão, então eles só colocam no bolso deles e tudo mais. Então é por isso que muitos, assim, que trabalham, pagam imposto, tudo mais, eles também são a favor. É por isso que eu falei que muitos latinos votaram no Trump nessa eleição a favor, porque eles querem que essas pessoas, elas vão embora, sabe? Porque até para eles, gente, imigrante legal é ruim. Eles veem isso como uma concorrência, sabe? Porque esses imigrantes que já estão legais aqui nos Estados Unidos são pessoas que já têm o green card ou que já é segunda, terceira geração, sabe? Então, eles veem essas pessoas ilegais como concorrentes. E é meio, assim, estranho, sabe, pensar nisso, porque se a gente for parar pra pensar, gente, a maioria deve ter chegado aqui, ou parente, assim, chegou ilegal e depois de um tempo conseguiu se legalizar e tal. Mas, como eu falei, eles são uma ameaça, assim, porque geralmente esses imigrantes que não têm documento, eles tendem a receber menos. Então, muitas pessoas preferem contratar um imigrante sem documento, porque eles sabem que podem pagar menos do que uma pessoa que tem a permissão de trabalhar, porque daí tem que pagar seguro de saúde para essa pessoa, tem que pagar todos os direitos que essa pessoa tem. Enquanto que o imigrante legal aqui, a pessoa paga mais barato e não tem que se preocupar em pagar plano de saúde nem nada desse tipo. Então é por isso, gente, que muitos latinos votaram no Trump só por causa disso, sabe? Porque agora eles estão praticamente estáveis, já tem o green card deles, então eles não se preocupam muito com a questão deles, assim, sabe? E, assim, gente, é muito difícil, assim, a gente que está de fora, assim, julgar essas pessoas que vêm sem documentos, porque os Estados Unidos, gente, precisa de mão de obra. Tanto é que eu vi muitos lugares falando, assim, que vai ser quase impossível o Donald Trump conseguir deportar toda essa gente, porque, assim, são mais de 13 milhões de pessoas sem documentos nos Estados Unidos.
E muitas dessas pessoas, elas estão na lista de espera, e para pegar um green card, a gente pode demorar anos, dependendo do estado que a pessoa mora e tudo mais. Então, realmente vai custar muito, muito caro. Estamos falando coisa de bilhões e trilhões por ano para deportar todo mundo. Então, eu pessoalmente acredito que o Donald Trump ele não vai conseguir deportar toda essa galera que ele fala que vai deportar. E uma curiosidade, gente, no governo do Donald Trump, ele nem deportou tanta gente assim comparada com o governo do Obama. O governo do Obama foi o governo que mais deportou imigrantes legais. Ou seja, então não foi nem do Donald Trump, e olha que ele vem falando isso há muito tempo, né? Mas enfim, eu acho que ele não vai conseguir deportar esse monte de gente porque vai faltar mão de obra nos Estados Unidos, vai sair muito caro, e como vocês sabem, o governo dos Estados Unidos já ajuda a Ucrânia, já tem negócio lá com o Oriente Médio, então eu acho que vai ser muito difícil ele conseguir financiar essa deportação em massa e tudo mais. Mas é isso, gente. E para quem está pensando assim em vir para os Estados Unidos ou emigrar para os Estados Unidos, gente, eu sinceramente eu não recomendaria para ninguém vir para os Estados Unidos de maneira ilegal pela fronteira do México e tal, porque, gente, por mais que vocês decidam ir para essas cidades santuários que eu falei que o Estado protege e tudo mais, é muito, muito incerto. Tem pessoas que elas chegam, tentam aplicar para o Green Card, e elas ficam anos e anos na espera, e pode ser que um dia essa pessoa receba a carta falando para deixar o país. Então, assim, gente, imagina você vir para os Estados Unidos, chegar aqui, trabalhar, construir casa, e um dia receber uma carta falando que você tem que sair do país, sabe? Então, é muito complicado, e eu acho assim que tem jeitos de as pessoas virem legalmente para os Estados Unidos, gente. Vocês podem vir, como fala, visto de au pair, que eu vejo muitas meninas com visto de au pair aqui. Muita gente vem também para estudar e tudo mais, então eu acho que é muito mais fácil quando vocês vêm com esses vistos, assim, para renovar, do que vir ilegal, porque você já está na desvantagem ali que você veio legal. Então, eu realmente não recomendo. Fora, assim, gente, que tem outros países que eu acho muito mais fácil imigrar do que os Estados Unidos, sabe? Então, agora vai ser muito, muito incerto como vai ficar a situação dos Estados Unidos, assim, quando o Donald Trump chegar na presidência e tudo mais. Mas essa a minha opinião. Eu acho, assim, que ninguém deveria vir de uma maneira ilegal, porque, assim, gente, imagina se fosse o governo lá no Brasil que recebesse milhares e milhares de imigrantes assim que chegassem pelas fronteiras da Colômbia, do Peru, essas coisas, ainda o governo, além de dar alojamento para essas pessoas, ainda desse tipo um cartão de débito com dinheiro para elas gastarem, sabe? É muito, muito revoltante, eu acredito, sabe? Então é por isso que muitos americanos aqui, eles ficam revoltados com isso, sabe? Porque, como eu falei, às vezes imigrante tem mais prioridade do que uma família americana, e muitas das famílias americanas, gente, eles vivem paycheck to paycheck. O que quer dizer esse termo? São famílias, gente, que eles dependem exclusivamente do salário deles. Ou seja, se aquela família acontecer de a pessoa perder o emprego ou de ficar doente, gente, no próximo mês essa pessoa corre até o risco de perder a casa que ela mora. Porque é bem complicado, gente. A economia dos Estados Unidos, assim, ela não tá das melhores. E é por isso que eu acredito que o Trump ganhou. Além de ele prometer a deportação em massa, ele promete que vai diminuir a inflação e tudo mais. Porque, gente, a economia aqui não tá das melhores. E eu acho, assim, que a maior parte do mundo, assim, em nenhum lugar a economia tá boa. Então, assim, não adianta ir para os Estados Unidos achando que aqui vai ser a salvação, porque tá bem complicado aqui, não tá igual antes, que tava fácil de juntar dinheiro e tudo mais. Mas enfim, gente, eu queria saber qual que é a opinião de vocês. Vocês acham que o governo Trump tá errado em querer deportar essas pessoas? Vocês acham que teria outras maneiras de ele fazer isso? Deixa aqui nos comentários. E, gente, um beijo e até o próximo vídeo.